amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dicas Professora Lourdes Pinto. Neste vídeo, vamos falar sobre a palavra respectivamente. O que significa e como usá-la. Respectivamente significa separadamente, na devida ordem. Como usá-la? A palavra respectivamente relaciona 2 ou 3 itens a algo que foi mencionado anteriormente. Na primeira frase, leia para mim, por favor, minha assistente. As minhas publicações mais recentes foram, respectivamente, emprego de locuções, regência verbal e ortografia. Bem, nessa primeira frase, há 3 itens, na devida ordem. Primeiro eu falei sobre locuções, depois regência verbal e ortografia, nas minhas publicações mais recentes. Está aí na ordem. E esses itens, a palavra respectivamente relaciona esses itens a algo que foi mencionado anteriormente. O que foi mencionado anteriormente? Emprego de locuções, regência, verbal e ortografia, relaciona aqui as minhas publicações mais recentes. O que foi publicado, o que foi mencionado, aliás, anteriormente, relacionado aqui a esses três itens, são as minhas publicações mais recentes. Então, observe que, respectivamente, por estar intercalada, ela está entre vírgula. Toda vez que ela vier no meio, intercalada, ela vem entre vírgulas. Na segunda frase, leia, por favor, Sara. Os 3 ciclos de formação superior conduzem, respectivamente, ao grau de licenciado, mestre e doutor. Então, nessa frase nós temos também 3 itens, a palavra respectivamente, está entre vírgula, está vendo? Porque ela está intercalada, está no meio, E ela relaciona 3 itens, licenciado, mestre e doutor, a algo que foi mencionado anteriormente. Licenciado, mestre e doutor são os 3 ciclos de formação superior, ok? Então, na devida ordem, porque olha bem, quando você vai, primeiro você é licenciado, depois mestre, depois doutor. O doutor não vem antes de licenciado, nem antes de mestre, nem mestre, nem antes de licenciado, certo? É na ordem, na devida ordem. Entenderam? Na terceira frase, os lucros de maio e junho cresceram 15% e 30%, respectivamente. Agora está no final a palavra. Então, no final, coloca a vírgula antes. Então, 15% equivale a quê? Maio ou junho? O que você acha, Sara? Maio. E 30%, naturalmente, aos lucros de Junho. junho. Está vendo? Na devida ordem. São sempre assim, olha, 15% refere a maio, 30% refere a junho. Ok? E na segunda frase, mais uma vez, licenciado, mestre e doutor, é nessa hora que as coisas acontecem, As licenciaturas acontecem, as formações, aliás, acontecem nessa ordem, E as minhas publicações também foram nessa ordem. Primeiro eu falei sobre regência, depois falei sobre não emprego de locuções, depois regência, depois ortografia, nas minhas últimas publicações, ok? E entenderam? Muito bem. E aí, você responde a pergunta ou a pergunta? O questionário ou ao questionário? As questões ou as questões? A mãe ou a mãe? O professor ou ao professor? Bem, o verbo responder, quando ele pede apenas um complemento, ele é transitivo indireto.
e rege a preposição a. Então, a resposta certa é: você responde a pergunta. O questionário, você responde ao questionário. As questões ou as questões? As questões. A mãe ou a mãe? A mãe. O professor ou ao professor? Ao professor. Entenderam? Então, se o assunto foi relevante para vocês, deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam. Muitíssimo obrigada. Fiquemos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!